Bom dia, Michelini. Bom dia. O Carlos Roberto Michelini é especialista em gestão empresarial e consultoria em agronegócio e está lançando um livro, Legitimidade da Propriedade Rural, a engenharia na legalização e legitimação da propriedade rural e na garantia de investimentos rurais, é o subtítulo. Com o prefácio do Roberto Rodrigues, inclusive, professor Roberto Rodrigues. Sim. É uma honra tê-lo escrevendo, avaliando o seu trabalho. A gente tentou abordar aí a linguagem simples e objetiva, né, para que facilite o entendimento a todos, inclusive o que ele sempre faz também, Roberto Rodrigues, é levar o produtor rural o dia a dia, a necessidade. Eu levei através da legitimidade, uma linguagem simples e bem objetiva. Você é engenheiro agrimensor? Sou engenheiro agrimensor. O que te levou a escrever esse livro? Foi bem para participar, assim, trazer a questão do dia a dia da universidade, que são as partes mais difíceis de leis e normativas, e mesclei com o dia a dia do trabalho e levar o produtor rural, que é um dos maiores interesses nossos, para que ele tenha facilidade de entender e trabalhar a sua produção, inclusive com responsabilidade social. Uhum. Quer dizer, você parte do princípio que a atividade rural é uma atividade muito complexa e cheia de detalhes, e que as pessoas muitas vezes não se atentam a esses pequenos detalhes, e isso pode trazer uma série de problemas legais, problemas jurídicos, problemas ambientais, etc. A gente já começa com a questão de que os valores que você aplica numa propriedade rural já são bem significativas. Valores de investimento. Para você ter uma propriedade rural, você precisa de um aporte financeiro. Sim, tanto para compra quanto para gerar produção, né? Então, a gente tem que tentar diminuir o risco, né, do capital investido e também conseguir trabalhar garantias para que consiga investimentos, abertura junto às questões financeiras, aos bancos, às trades. Existem portas que podem ser abertas e que facilitam a vida do agricultor e que ele muitas vezes desconhece, na legislação, no sistema financeiro, não é? Sim, sim. A gente tenta abordar isso daí. Ele tendo uma questão fundiária e dominial em ordem, ele pode trabalhar a questão ambiental também dele com maior facilidade, maior precisão e maior responsabilidade social. Nós temos hoje aí uma mudança de situação, onde as propriedades rurais passam a ser monitoradas via GPS, que é o georreferenciamento. Georreferenciamento. O produtor também tem que estar preparado para isso e pronto para isso. Porque agora, por exemplo, áreas de mata são fiscalizadas, áreas de APP são fiscalizadas diretamente agora, não mais por suposição ou por visita, mas por uma simples análise no GPS, no imagem de satélite, né? Que é o geoprocessamento, onde junta esse trabalho de georreferenciamento com mais as imagens, as cartas geográficas que foram geradas pelo Exército, IBGE, e com isso daí o geoprocessamento nós conseguimos ter uma precisão melhor e um parâmetro, um panorama melhor nas questões de reserva legal e preservação permanente das propriedades rurais. Eu estou folheando um pouco aqui, eu vejo que você tem uma linguagem bastante simples e direta aqui. E estou num capítulo aqui que é bastante interessante, que é o da demarcação de terras. Esse é um detalhe importante também, os marcos que dividem a propriedade. Sim, existe muita confusão entre terras devolutas e excesso de terras. Então, eu coloco aí numa linguagem assim simples para que entender esse diferencial, o que é devoluto. Às vezes você tem um excedente de terra, mas não é devoluta, pode ser só um excesso de um título maior. E muitas vezes você pensa que é um excesso de um título já originário do governo e você está incidindo geograficamente em terras devolutas. Então você tem que levar nos órgãos para se regularizar antes que tenha as dificuldades. Tem a comprovação, né, do grau de utilização da terra, grau de eficiência e exploração,
senão você fica sujeito a uma reforma agrária. Uhum. É importante manter a propriedade também registrada, devidamente registrada. Fundamental. As questões que a gente coloca aí, cartoriais no caso, Uhum. Eu tenho escritura da propriedade, mas não levei a registro, ainda não sou dono, né? O que realmente legitima a pessoa escritura, mas não levou a registro, ela não é proprietária. Está achando que é, mas não é. Isso. Não é? E antes disso, inclusive, tem que olhar a questão fundiária, ver se ele não tem deslocamento de títulos e algum erro ou vício nos documentos anteriores, né? Uhum. É esses cuidados que a gente quer que o produtor tenha mais garantia e mais tranquilidade para continuar fazendo o que sabe de melhor, né? Que é produzir. Cuidados básicos na hora de adquirir uma terra, de adquirir uma propriedade. Inicia-se pela questão fundiária, né? A gente pega o domínio e vai estudar o passado dela. Há tempos a gente trabalhava, inclusive São Paulo, por exemplo, em muitos estados trabalham com 20 anos, a vintenária. Uhum. E muitos estados hoje nós somos obrigados a trabalhar com a cadeia dominial completa até o título de origem. Às vezes cai em sesmarias. Eu conto um pouco da história, o início da documentação aí e como a necessidade que se chegou a gerar o registro de imóveis, a matrícula, justamente por causa da garantia, né? Tanto do penhor quanto da hipoteca. Você faz uma citação aqui logo na segunda página, a São Francisco de Assis. Você diz irmão Sol, irmão Lua. Né? Sim. São Francisco de Assis, o primeiro defensor do meio ambiente. Por que essa citação, Carlos? A gente entra numa religião, né? A fé, né? Uhum. Nesse momento, e dentro dela a gente começa a estudar e percebe que há anos e anos que já vem se preocupando com isso. Inclusive, ele foi o primeiro a se preocupar na questão ambiental. Então, já começa a ideia de que o produtor tenha em si, de que ele já faz muito bem, inclusive muitos, né, a maioria, mas que ele é de produzir com a responsabilidade do futuro dos filhos dele, dos nossos filhos, inclusive, né? A gente vive um momento aí de 4 anos para cá da aprovação desse Código Florestal, do novo texto do Código Florestal. Você que está intimamente ligado com o assunto terra, demarcação e tudo mais, como é que você vê esse texto novo? Qual a sua avaliação? O que você acha de tudo que está sendo discutido e proposto para ser votado lá? Rapidamente, porque não dá para a gente ficar o dia todo aqui falando de todos Sim. os itens, né? Sim. A questão ambiental, até abordada aí, a gente fala em APP, em reserva legal, em TAC, termo de ajustamento de conduta, Uhum. E quando entra nesse Código Florestal, acaba dificultando um pouquinho o andamento desses trabalhos de legalização da parte ambiental, né? Mas o Brasil ele é muito grande e é difícil, o que serve, o que está lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, em questão de APP, talvez não tenha a mesma realidade para o Centro-Oeste ou para outros estados do país. Ou seja, você é da opinião de que deveria haver também flexibilidade, um padrão mínimo para todos, mas que os estados tivessem, ou municípios no caso, pudessem legislar em função dos seus interesses. Sim. E do próprio tamanho das propriedades. Sim, na verdade um sítio em Goiás é uma fazenda. Sim. Né? Um sítio aqui em São Paulo é um sítio. E uma chácara 100 metros na beira do rio ou 50 já acabou a chácara. Acabou, né? a chácara se você fizer. Então, com responsabilidade, sim, acreditando na responsabilidade do ser humano, eu acredito que os estados tinham que legislar também, participar. E, às vezes, em alguns estados ou alguns locais, até ser mais exigente do que flexível. E tem uma discussão também em torno das áreas consolidadas, né? Como é que você avalia isso? Olha, é o que eu digo, no Rio Grande do Sul eles trabalham muito, por exemplo, com uva, maçã, então fica difícil ter uma qualidade de terra diferente, né? Nós não temos assim um estudo científico que é 10 metros, 20 metros, 50 metros, 100 metros, que vai conseguir preservar o leito do rio, do córrego, né? Sim que precisa da preservação. Mas, por exemplo, em alguns lugares eles produzem justamente porque estão na margem da água. Na beira da água. Em outros lugares eu já acredito que a gente tem que lutar e preservar, e o quanto mais, se pudesse integrar
a preservação permanente com a reserva legal e fazer corredores ecológicos seria uma dádiva. Seria uma a grande segunda conquista. dádiva, a primeira foi de Deus, né? Seria a segunda dádiva. A segunda dádiva. Então, na verdade, a discussão precisa ser mais técnica e menos apaixonada. Né? Menos apaixonada, e mais técnica e bem responsável. Ok, Carlos, o lançamento do seu livro é quando? Já foi, não? Ele foi lançado em 2010 em Rondonópolis, Mato Grosso, e dia 14 de maio vai ser a segunda edição apresentada no CREA Mato Grosso, na plenária do Conselho do CREA Mato Grosso, em Cuiabá. Ok. Legitimidade da Propriedade Rural, Carlos Roberto Michelini, é este livro aqui que nós temos e apresentamos o trabalho do Michelini. Deixa um endereço de internet e um telefone, Michelini. Ok. O site é www.michelineconsultoria.com.br. E o telefone que você deixou ali, 66 aí eu vou colocar, o telefone é 66 3421 3742, que é o do escritório. Ok. Ok, muito obrigado pela presença aqui e parabéns pela obra. Eu que agradeço a oportunidade e que espero que essa obra venha colaborar bastante com o produtor rural e os investidores, né, do agronegócio.